Atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar sobre a chegada de Bruno Zapelli ao Atlético Paranaense e as diferentes formas como o meio atacante argentino pode ser encaixado no modo de jogo do Furacão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para explorar aí melhor as diversas alternativas. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá com o assunto do vídeo de hoje. Bruno Zapelli desembarcou em Curitiba na noite de ontem, terça-feira. O acordo para aquisição do meio atacante argentino pelo Atlético Paranaense já foi confirmado tanto pelo Furacão quanto pelo Belgrano, que era o clube do Zapelli lá na Argentina. E nesse momento o jogador está em Curitiba, permanece em Curitiba, aguardando somente a regularização dos trâmites burocráticos e a sua inscrição no boletim informativo diário da CBF, para estar à disposição da comissão técnica encabeçada pelo técnico interino Wesley Carvalho. É bastante provável, não. É possível que isso aconteça já para a partida do próximo domingo, em São Januário, contra o Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro, mas caso não haja tempo hábil suficiente para a resolução das burocracias até lá, é quase certo que o Zapelli estará à disposição para enfrentar o Cruzeiro no final de semana seguinte. E com essa chegada, somada à chegada recente do Arturo Vidal, que estreou já no último final de semana, muitos torcedores têm discutido nas redes sociais a melhor forma de encaixá-los no esquema tático, né, na formação do Atlético Paranaense, para extrair desse elenco que ganhou algumas peças interessantes o melhor das suas capacidades. Então, para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai para o painel tático e nesse momento, como vocês já sabem, eu vou deixar de olhar para a câmera para poder manusear o painel. Tá? Não é falta de educação, eu peço licença para vocês. Então vamos lá, trazendo a primeira de 4 alternativas que eu separei aqui para a gente conversar. Esse tem sido o módulo de jogo mais comum ao redor do mundo hoje, o famoso 4-1-2-3, né, o 4-3-3, como a gente costuma chamar, com uma linha de 4 defensores, um volante posicionado à frente da defesa, 2 meio-campistas interiores trabalhando à frente desse volante, 2 pontas abertos que podem ter diferentes características conforme o entendimento do treinador e conforme as características dos jogadores do elenco, e lógico, um homem de referência à frente, que pode ser um jogador mais parado, pode ser um jogador mais móvel, como é o caso desse modelo do Atlético Paranaense que eu trouxe aqui, com o Vitor Roque atuando como homem de referência, à frente de Zapelli e Canóbio voltando aí para o lado direito e abrindo espaço para que o Zapelli, atuando não como meio atacante, como engante, como ele costumava jogar na Argentina, mas a partir do lado esquerdo, que inclusive é o lado preferencial de circulação dele. Se vocês pegarem o mapa de calor do Zapelli na passagem pelo Belgrano, inclusive nessa última temporada, o lado esquerdo é o lado que ele mais busca. Então talvez fosse uma adaptação possível para esse jogador. Atrás desse trio de atacantes a gente teria Fernandinho e Arturo Vidal, tendo aí muita capacidade para trabalhar com a bola, protegidos pela presença de um volante de mais marcação, como é o caso do Eric. E, lógico, no sistema defensivo a gente teria o Kelvin, que para mim, repito aqui, que eu já falei outras vezes, é muito mais jogador que o Madison. E em um primeiro momento a gente teria Thiago Heleno e Zé Ivaldo, porque o Pedro Henrique, como vocês sabem, sofreu uma fratura na articulação do tornozelo direito. E o Kaká ainda está em um trabalho de aperfeiçoamento físico para poder se colocar à disposição. É lógico que quando o Kaká estiver à disposição, se ele retornar bem ao futebol brasileiro, a tendência é que a gente veja ele entrando provavelmente no lugar do Zé Ivaldo nessa equipe, com o Lucas Esquivel fechando aí esse quarteto defensivo e evidentemente o Bento no gol. O que preocupa e por que eu estou trazendo essa situação aqui para vocês? Preocupa o fato do Zapelli ser esse jogador de articulação, e a tendência aí maior é que ele circule da esquerda para dentro, independentemente de qualquer coisa. Ele não vai ser um jogador de ficar muito pegado lá na linha lateral. E o fato é que a gente não tem um lateral desse lado, o Esquivel, com uma característica de avançar até a linha de fundo, né? A gente teria pouca profundidade por esse lado. E aí, por esse motivo, uma alternativa que existiria seria a gente não ter um Vidal, por exemplo, e não me matem, né? Mas para ter um Christian, que é um jogador que, além de se sentir mais à vontade, fazendo esse movimento de compensação para fora, quando o Atlético tiver a bola,
ainda tem mais qualidade, mais capacidade física de fazer esse movimento contínuo de compensação, sem se desgastar e sem expor a equipe no momento sem a bola. Então essa é uma alternativa, com o Vidal ou com o Christian no meio de campo. Uma outra alternativa possível seria ter uma coisa que muita gente tem pedido no futebol brasileiro atualmente, que é o famoso 4-4-2, né, o 4-2-2-2. Teria o Zapelli, teria eventualmente, acho que o Vidal ou o Vitor Bueno, formando aí um quarteto de meio-campistas, com o Vitor Roque e o Canóbio, que poderia atuar majoritariamente pela esquerda, por exemplo. E aí a gente teria bastante jogadores por dentro, o corredor externo direito todo aberto para que o Kelvin pudesse avançar até o fundo, que é como ele se sente melhor. Inclusive a gente viu aí a melhor versão dele na última partida. Qual que é a grande questão? Esse 4-2-2-2, como eu chamo, ou 4-4-2, como o brasileiro costuma chamar, ele é uma formação que ele acabou ficando um pouquinho ultrapassada pela dificuldade de você gerar amplitude com esse módulo de jogo. Ou seja, para você gerar amplitude, para você alargar o sistema defensivo do adversário, você teria que posicionar jogadores abertos ou movimentar os jogadores para as laterais a partir da região central de maneira coordenada, para forçar a defesa adversária a abrir, a espaçar as distâncias entre os defensores, entre os laterais e os zagueiros, ou entre os próprios zagueiros. Isso é impossível de ser feito? É evidente que não, a gente já viu isso acontecer em diversos momentos. O próprio Flamengo faz uma coisa parecida com isso hoje, com Everton Ribeiro e Arrascaeta, embora as características sejam diferentes, porque tanto o Everton quanto o Arrascaeta costumam trabalhar a partir de regiões mais abertas, né? E aí, lógico, afunilando para dentro. Mas eu entendo que pro Atlético Paranaense isso aqui talvez não seja a melhor alternativa, porque dependeria de um funcionamento muito ajustado da equipe. Eu acho que existem outras soluções mais simples e que vão não só trazer mais qualidade para o time, como também permitir que esse trabalho se desenvolva e se consolide de maneira mais rápida. E para mostrar isso, eu trouxe duas formações que elas são bastante argentinas, né? Inclusive em homenagem ao próprio Zapelli, que está chegando agora, que seriam o 4-3-1-2, que aí teria Eric, Fernandinho, Vidal e Zapelli. A gente teria de novo um problema de amplitude pelos lados. O Canóbio poderia fornecer pela direita, com o Kelvin se projetando o Canóbio na esquerda e o Kelvin se projetando pela direita, para alargar o sistema defensivo. Lógico que isso exigiria um movimento de compensação de um Fernandinho ou de um Eric para cobrir esse espaço que pode ficar exposto com os avanços do Kelvin, mas acho que seria bastante possível a gente trabalhar dessa maneira, recompondo provavelmente em um 4-4-2, né? Com talvez o Canóbio fechando por fora, deixando o Zapelli mais livre no momento sem bola, junto com o Vitor Roque. E outra maneira da gente fazer isso, e essa particularmente é a minha preferida, é mantendo uma coisa que já vem sendo feita pelo Wesley desde que houve a lesão do Fernando lá no jogo contra o São Paulo no Morumbi, que é apostar no 3-4-1-2, também uma formação bastante típica lá do futebol argentino. E aí, nesse caso específico, a gente teria duas alternativas. A gente poderia ter Thiago Heleno, Zé Ivaldo e mais um zagueiro, que poderia ser o Kaká em um segundo momento. Nesse momento teria que ser o Kaique Rocha, por exemplo, com o Thiago Heleno atuando mais aberto aqui, porque o Kaique é um jogador de menos mobilidade, né? E a gente teria o Kelvin como ala pela direita, o Esquivel como ala pela esquerda, a gente teria Eric e Fernandinho, Arturo Vidal e Zapelli e Vitor Roque, ou Canóbio e Vitor Roque, a depender da preferência de cada um. A grande questão é que nesse módulo a gente acabaria tendo que sacrificar algum desses jogadores que todo mundo quer ver juntos. Existiriam diversas maneiras de você fazer isso. A primeira, evidentemente, seria você tirar o Zapelli, que chegou agora. Uma segunda seria você tirar o Vidal, ter o Vidal como uma alternativa de segundo tempo. E a terceira seria você ter um Canóbio, por exemplo, começando no banco, e o Zapelli atuando mais perto do Bruno, como uma espécie de segundo atacante, mas com bastante liberdade para se aproximar do meio, como fez, por exemplo, eu estou comparando funções, não qualidades, que fique bem claro,
O próprio Maradona, na Copa de 86, conquistada pela Argentina, o Maradona não atuava como meio atacante, ele atuava como segundo atacante já próximo do Valdano. E aí existe, lógico, uma alternativa que eu gosto ainda mais, vou tentar expor aqui para vocês, que não envolve, pelo menos em um primeiro momento, a presença do Kaká, envolve o Zé Ivaldo, o Esquivel atuando como um terceiro zagueiro, que é uma coisa que ele pode fazer, já fez na Argentina, e fez inclusive aqui no próprio Atlético em alguns momentos. À frente deles, Eric Fernandinho. A gente teria o Christian atuando como ala pela esquerda, o Kelvin pela direita, aí Vidal, Zapelli e Vitor Roque. Acho que essa seria uma excelente maneira de você ter a maior quantidade de jogadores capazes de manter a posse da bola. A gente teria Fernandinho, teria Christian, teria Vidal, teria Zapelli. Ainda teria a proteção do Eric no sistema defensivo, teria a qualidade de saída curta e longa com o Thiago Heleno. O Esquivel também tem se mostrado bastante competente nesse aspecto. E ainda teria um Kelvin pela esquerda não, pela direita, avançando aí como ala para chegar à linha de fundo, como ele tem feito aí nesse último jogo contra o Bahia, e que foi bastante produtivo nesses termos. Muita gente vai comentar, pelo menos eu imagino que muita gente vai pensar dessa maneira, que uma alternativa seria a gente sacar o Eric, por exemplo, e aí recuar o Fernandinho como primeiro homem, o Vidal como segundo, e o Zapelli como meio atacante, mantendo aí, lógico, o Canóbio próximo do Roque. Isso aqui eu acho que poderia acontecer sim, em contextos mais específicos, adversários menos competentes tecnicamente que o Atlético, principalmente dentro da arena, a gente poderia explorar essa alternativa, mas ela tem aí alguns riscos, o fato aí, lógico, da falta de velocidade da dupla de volantes, né, Fernandinho e Vidal, apesar de serem dois cracassos de bola, não tem o mesmo ímpeto físico de outros momentos. O Fernandinho ficaria limitado, porque ele não poderia subir para articular o jogo mais à frente em um primeiro momento, ele teria que servir como apoio, né, como primeiro volante, para dar sequência para jogadas, mas sem avançar tanto, até porque o Vidal é um jogador que avança muito a partir dessa posição, chega inclusive a se aproximar dos atacantes, a entrar na área adversária. E uma segunda preocupação seria justamente como o Vidal, que não tem mais aquele ímpeto físico da melhor fase da carreira, não se mostrou capaz de fazer esse movimento de pêndulo de maneira constante no futebol brasileiro, como ele se adaptaria e o quanto isso poderia deixar a defesa exposta, né, no momento que o Atlético não tivesse a bola, perdesse a bola e precisasse recompor rapidamente. Eu, particularmente, não faria isso de arrancada. Eu procuraria tomar uma alternativa que envolvesse a presença de um jogador de maior proteção. E aí, nesse caso, seria o Eric, com o Fernandinho. Eu não abriria a mão do Vidal em um primeiro momento. Eu procuraria manter ele como uma espécie de meio atacante, lógico, isso a partir do momento que ele estiver pronto e com ritmo de jogo. E à frente dele, eu manteria Zapelli e Vitor Roque. Uma outra alternativa final que eu vou apresentar seria eventualmente com o Kelvin saindo do time e o Canóbio atuando como esse ala direito. Eu particularmente não gosto, acho que é importante você ter um jogador de lado de campo com mais velocidade, com capacidade de chegar da linha de fundo, e a gente perde muito com a saída do Kelvin na capacidade de cruzar a bola com precisão para a área do adversário. E acho que mais do que tudo, depois do Kelvin ter feito uma partida como ele fez nesse jogo contra o Bahia, eu acho que é importante que ele tenha sequência para poder ganhar moral e, quem sabe, repetir a melhor fase dele no último ano. Então, na minha opinião, eu acredito que a melhor maneira do Atlético atuar em 2023 com esse elenco ainda seria dessa maneira, com o Esquivel mais preso como terceiro zagueiro, ao lado do Thiago Heleno e Zé Ivaldo ou Kaká, o Eric dando proteção e suporte para Fernandinho e Vidal, o Christian como esse ala, porque ele conseguiu trabalhar bem pelo lado esquerdo, tanto mais próximo da linha lateral, quanto caindo para dentro, se aproximando do jogador de articulação. A gente viu ele sendo muito competente nesse aspecto do jogo no final de semana. O Kelvin indo à linha de fundo e o Zapelli mais solto na sua adaptação ao futebol brasileiro, um jogador que acabou de chegar, extremamente talentoso, dando a suporte, né, ao Vitor Roque como grande homem de referência e o grande definidor nessa equipe do Atlético. Então, agora sim, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de saber qual é a sua formação preferida para essa sequência de temporada do Atlético Paranaense, o que você gosta ou não gosta em cada uma dessas alternativas que eu apresentei. Deixa aí nos comentários, vou gostar muito de saber o que cada um de vocês pensa. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais.
A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.